Estamos aqui com o nosso primeiro episódio do podcast sobre direito previdenciário, aqui como um projeto do nono período de direito da UNDB, a turma do professor Alexandre. Eu me chamo Luiz, eu sou o apresentador de vocês e estou aqui com o meu querido amigo Ítalo. Opa, pessoal, tudo bem? Uma honra estar aqui, um prazer poder falar sobre direito previdenciário aqui com vocês. Vamos aqui falar sobre salário família, um benefício que é um tanto incomum, não é muito falado, não é muito conhecido, e eu quero começar falando sobre isso. Ítalo, por que tu achas que esse benefício é tão pouco falado, tão pouco conhecido? Cara, Luiz, eu acredito que seja uma soma de fatores, sabe? Porque, assim, é um benefício que a gente sabe que é menos conhecido, né? Tanto que benefícios como BPC ou até outros serviços previdenciários como aposentadoria, a gente sempre tá ouvindo falar, mas salário família não. Mas assim, aí como tu me questionaste, né? Por quê? Bom, acho que pode incluir, assim, por exemplo, uma falha talvez do Estado de não promover o conhecimento sobre isso para populações mais carentes, pessoas que geralmente são os que têm esse direito, os principais assistidos, e que não chega esse conhecimento para eles através do Estado. Ao mesmo tempo, eu acho que os próprios advogados, né, previdenciaristas, né, também, às vezes falta um pouco mais de prática e conhecimento sobre esse benefício. Muitas vezes, inclusive, eles querem forçar outros benefícios, como o próprio BPC, em situações que seria mais adequado um salário família. E, assim, não chega ao cliente, né, na hora do atendimento, essa explicação, essa possibilidade. Então, às vezes, a pessoa está assim, trabalhando com filho pequeno, com dificuldade dentro de casa, baixa renda, preenche aqueles requisitos todos só que não chegou ninguém para explicar para ele, né, que ele tem direito a esse benefício, né. Infelizmente, esse é o, digamos assim, o meu diagnóstico, assim, vendo esse cenário atual. Então, dá para dizer que isso acontece, que não é falta de interesse, que muitas vezes as pessoas têm interesse a esse benefício, só que simplesmente não sabem que o direito existe? Sim, eu diria não só interesse em ter não tenho interesse exatamente nesse benefício por não conhecê-lo, mas assim, tenho interesse de ter essa ajuda, de receber um benefício que possa apoiar eles ali naquele dia a dia, naquela luta, né, do dia a dia corrido com o trabalho para ganhar pouco, para sustentar a família. A pessoa está não só com interesse, mas com necessidade, e necessidade com urgência. Mas, assim, a informação não chega, né, de forma clara para a pessoa, ela não faz ideia quando ela consegue um atendimento com algum advogado, previdenciarista, com o INSS, com assim, alguém que possa explicar. A pessoa não explica essa possibilidade, nem tenta, né, apresentar ela para a pessoa, ou falta mesmo esse conhecimento, às vezes até para esse profissional, quanto a isso. Ou às vezes ele quer, como eu te falei, ele quer trazer outro benefício, que talvez vá trazer um retorno econômico maior, mas que tem menos chance, né, de ser aprovado pela INSS, de ser deferido, né. Então, é uma questão complexa, né. Enfim, mas interesse e necessidade eu posso dizer com certeza que não falta. Agora, Ítalo, vamos ser sinceros. A informação pode não chegar, mas parece que quando chega é de uma forma complexa, é um juridiquês que é utilizado pelo advogado, e muitas vezes a pessoa pode até escutar, mas não consegue entender como funciona, não é? Perfeito, cara. De fato, assim, a questão do juridiquês para uma área como o previdenciário, por exemplo, é muito complicada, porque geralmente são pessoas mais simples, que tiveram menos escolaridade, né, que estudaram talvez em escolas com menos infraestrutura, que são pessoas de baixa renda, né. A gente, assim, é uma questão de... A gente pega os dados, os estudos e vê que, de fato, pessoas que geralmente são assistidas por benefícios como esse, que são pessoas de baixa renda, né, em um país como o Brasil, em que a educação é muito sucateada, né, acabam sendo pessoas que têm menos acesso à informação, à educação de qualidade. E aí você vai lá, chega lá com o seu terno e vai explicar em vários termos de juridiquês. A pessoa não vai entender, entendeu? Então, assim, existem áreas que você até pode se portar um pouco mais assim. Às vezes o advogado previdenciarista quer se posicionar, por exemplo, no Instagram, falar vários termos técnicos, né, para mostrar, não, eu conheço, eu sei, eu sou cara, assim.
eu entendo muito do assunto, mas assim, às vezes para aquele cliente ele tá falando uma língua que o cliente não entende, né? Que no caso o cliente, né, é o assistido, é quem tem o direito, né? Quem tem não só o direito, como a necessidade, né? E acaba obstruindo muito o acesso dessas pessoas ao seu direito a ter a sua necessidade satisfeita, né? É muito bom tu ter tocado nesse assunto do conhecimento, porque é exatamente sobre isso que é o objetivo do nosso podcast aqui. Falar um pouco sobre o direito previdenciário de uma forma descomplicada para que as pessoas entendam. E por isso, eu te pergunto, tu tem como explicar um pouco sobre como funciona esse salário família, quais são os requisitos? Me explica um pouco. Claro, posso sim, meu amigo. Bom, vamos lá. O salário família, ele é um benefício voltado para trabalhadores de baixa renda que têm filhos ou equiparados de até 14 anos de idade ou filhos inválidos de qualquer idade dentro das regras da Previdência. Então, quem é equiparado a filho? Só para dar um panorama melhor, assim, mais específico, né? Segundo o INSS, é o menor sob guarda judicial, né? Que foi incluído, inclusive, por legislação agora de 2025, né? O enteado, né? Que no caso é o enteado, né? Filho, filha do cônjuge, companheiro. E menor tutelado, né? Quando ele está sob tutela definitiva, né? Então, o menor ali que tem um tutor sob tutela definitiva e também pode ser equiparado a filho, né? E aí tem alguns critérios específicos, né? Trazidos pela Lei 8.213 de 1991, artigo 16, parágrafo 2º, que é necessário a declaração do segurado, ou seja, o segurado, que é, no caso, essa pessoa que é o pai de família, que tem lá os filhos, e que é trabalhador de baixa renda, ele deve declarar esse filho como dependente. Além disso, deve ser comprovada a dependência econômica desse filho com ele, documentalmente. Então, tem que apresentar documentos, né, que mostrem que esse menor não possui meios para se sustentar, ele precisa do sustento desse pai, enfim, que está lá trabalhando e que tem baixa renda, né? Enfim, esses são basicamente os aspectos que têm que ser analisados, né? E ele é destinado principalmente, né, ao empregado com carteira assinada, né, ao empregado doméstico e ao trabalhador avulso. Em algumas situações também pode ser pago para quem recebe benefício do INSS, outro benefício no caso, né, como aposentadoria ou benefício por incapacidade, certo? Mas assim, digamos que os nossos requisitos principais, né, é justamente essa questão de ser trabalhador de baixa renda e ter filho, né, ou equiparado de até 14 anos de idade, ou inválido de qualquer idade dentro das regras da Previdência. Entendi. Mas também tem um detalhe, né, da questão da incapacidade, porque quando a gente fala de filho, a gente pensa no menor. Só que se o filho for inválido, não existe limite de idade, né? O direito permanece enquanto durar a condição, mesmo depois de adulto. Exato, Esse benefício, na prática, ele funciona como um apoio no orçamento da família, né? Não é um valor que resolve todos os problemas. Mas, assim... Não, peraí, corta isso aí. Eu vou... Mas não precisa cortar aqui, não vou cortar o áudio, só para explicar para quem tá ouvindo. Eu vou recomeçar essa resposta aqui. Tá. Não, exatamente, Luiz. Se o filho for inválido, não existe esse limite de idade, né? O direito permanece enquanto dura essa condição, mesmo depois de adulto, né? E, bom, esse benefício, né, na prática, ele funciona como um apoio ali no orçamento da família, né? Porque é um valor um pouco abaixo, por isso, inclusive, eu te falei antes sobre a questão de que, às vezes, o advogado previdenciarista tenta forçar um outro benefício um pouco maior em termos de retorno econômico, né? Porque, assim, é um valor que ele ajuda nas despesas que pesam no mês, mas ele não consegue resolver todos os problemas, né? Aí, mais ajuda, assim, com valores como alimentação, transporte, material escolar, remédio, pequenas despesas aí da rotina, né? Então, para quem vive com orçamento apertado, esse apoio pode fazer diferença, cara. E aí, enfim, mas essa questão que tu falaste do menor inválido, de fato, quando ele é inválido, né, não tem essa limitação de idade dos 14 anos de idade. Mas existe um limite, né? Porque até onde eu sei, isso não é irrestrito. Não basta apenas ter filho. Existem regras, existem limites. E é preciso verificar, por exemplo, a renda do trabalhador, a condição dos dependentes e a documentação necessária. Isso, perfeito. Por isso que, assim, o primeiro erro é achar que todo mundo recebe automaticamente por ter filho, né? Não é assim que funciona em muitos casos. Precisa dessa comprovação da renda
da baixa renda, né, com base nas regras, né, que o INSS coloca, né, por exemplo, o instrumento do CAD único é muito importante, às vezes, para poder provar isso, né, que é um documento que pode ser facilmente retirado. Então, assim, é uma questão importante mesmo você se atentar a essas regras de baixa renda também. Eu acho que esse tópico do conhecimento, ele pesa muito, porque muita gente pensa, se fosse tão fácil, ou se eu tivesse direito, não já teria sido pago, ou alguém já teria me informado sobre isso. E isso, inclusive, é uma coisa que eu queria te perguntar, porque a gente fala muito aqui, você falou muito aqui sobre carteira assinada, que isso é pago para quem tem carteira assinada. Só que, então, quem paga é o patrão, quem paga é o INSS, por ser um benefício previdenciário, como funciona? Certo, vamos lá. Bom, primeiro como eu falei, assim, ele geralmente é pago, sua maioria, né, quem tem esse deferimento são pessoas com carteira assinada, trabalhador avulso ou empregado doméstico, né? E assim, não tem uma resposta definitiva para todos os casos, né? Geralmente, para quem trabalha com carteira assinada ou como empregado doméstico, já é pago junto com o salário pelo empregador, né? Mas não é um favor da empresa, né? É um direito previdenciário. Então, primeiro a pessoa tem que apresentar os documentos, né, para o INSS, ainda assim. Mas, assim, em outras situações já é paga pelo próprio INSS, pela própria Previdência, né? E aí a gente tem que, inclusive na hora do atendimento, né, o advogado previdenciarista, quem for fazer esse serviço, vai ter que saber identificar, né, quem vai ser o pagador. Será que vai ser o pagador deve ser o empregador, deve ser o INSS? Tem que estar atento, né, a esses casos. Tá, entendi. Mas é salário família o nome, né? Sendo salário família, é só um membro da família que recebe, não é? Se o pai que está trabalhando, ele vai receber. Mas e a mãe que trabalha, ela não recebe? Então, vamos lá. Justamente esse é um dos mitos que tem aí sobre esse assunto, sobre esse benefício. Na verdade, ambos podem receber, desde que ambos estejam trabalhando, né, sob até aquele teto do INSS de baixa renda. Inclusive pelo mesmo filho, né? Digamos assim, que seja só um filho. Então não precisa assim que só um deles receba. Pode os dois receberem se os dois estiverem ali na baixa renda. E se tiver, por exemplo, dois filhos, não é o pai recebe por um e a mãe recebe por outro. Entendeu? Não é assim dessa forma. Ambos podem receber pelo mesmo filho, né? Essa é uma regra muito importante de se atentar, porque às vezes pelo nome, né, pode parecer que não, mas é assim que funciona. Agora sim, Então, só um minutinho. pode. Só um adendo, Luiz, que a família ela precisa, para isso, manter os documentos atualizados todos os anos, né? Como comprovação de vacinação, frequência de escolar da criança, do menor, justamente para comprovar a manutenção da situação que ensejou o recebimento do benefício, né? Os documentos servem justamente para mostrar que os dependentes continuam dentro dessas condições que são exigidas por lei, né? E, assim, deixar de apresentar uma atualização pode causar problema no pagamento, porque quando eles não são apresentados, inclusive, o pagamento pode ser até suspenso ou interrompido, né? E muitas vezes a pessoa só percebe quando o valor já deixou de cair na conta, né? Então, às vezes, ela não está sabendo também disso. É mais um problema em relação ao repasse de informações para aquela pessoa que tem direito. Às vezes, ela até consegue o benefício, mas como ela não sabe que tem que ficar atualizando, e aí quem ajudou ela a ter o deferimento não continua ali acompanhando, porque talvez para ele já não é mais tão interessante financeiramente, ali prestar aquela ajuda, isso pode atrapalhar muito também o sustento da família, né? Pois, Ítalo, agora que a gente explicou um pouco sobre o salário família, eu queria pedir para tu se direcionar um pouco para o nosso público. Tu tem alguma orientação para dar para eles sobre como conseguir o salário família? Sim, vamos lá. Você precisa observar, no caso, 3 pontos, né? Sua renda, sua forma de trabalho e a situação dos seus filhos e dependentes. Bom, primeiro você vê se está em uma categoria que pode receber o benefício, como empregado com carteira assinada, empregado doméstico, trabalhador avulso, ou em alguns casos segurado que recebe benefício do INSS, certo? Depois você confere se sua renda está dentro do limite, né, que a Previdência exige. Esse limite pode mudar com o tempo, é importante verificar a regra atual no seu momento de pedido, certo? Também é importante separar documentos básicos, como documentos pessoais, certidão dos filhos e, quando necessário,
comprovantes relacionados à vacinação e frequência isso escolar. encerra o nosso episódio. Ítalo, muito obrigado pelas orientações. E o que eu posso dizer é que o salário-família, a conclusão que a gente pode chegar é que o salário-família ele pode parecer um detalhe no contra-cheque, mas para muitas famílias que dependem de benefício previdenciário ou que precisam dessa ajuda, representa um apoio muito importante no fim do mês. É por isso que esse assunto precisa ser explicado de uma forma simples. Quando o trabalhador entende as regras, ele consegue verificar sua situação com mais segurança. Então, isso é, acima de tudo, um recado para quem está assistindo. Se você trabalha, tem filho, dependente e nunca recebeu salário família, vale a pena verificar a sua situação. Se você conhece alguém que pode estar nessa situação, compartilhe esse podcast, compartilhe o que a gente está falando. Às vezes, uma informação simples ajuda uma família inteira. Informação clara protege direitos. E o direito bem orientado evita prejuízo. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, pessoal.